Já que vocês não querem falar, eu vou falar. Bom, hoje a proposta é da gente falar de insegurança e ansiedade. Tá? Mas eu vou abrir falando para você de ansiedade. Por quê? Porque o que nós vemos aí fora é a ansiedade. Ninguém fala em insegurança. Fala? Não. O que se fala? Ansiedade. Então, todo mundo tem o quê? Ansiedade. Tá? Se você for perguntar, fazer um levantamento, a nossa população, 99% sofre de ansiedade. Não é assim? Sofre de ansiedade. Só que se a gente parar para perguntar, o que é ansiedade? Quando? Para pensar você, né? Quando que você está ansioso? Quando que você está ansioso? Todo dia, mas eu sei. Mas quando é que aparece a ansiedade? Quando é que ela se manifesta mais em você? Quando? Você se depara com uma situação nova. Quando você se depara com uma situação nova. Que você não conhece, desconhecido. Quando quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando está com problema e não consegue achar uma solução. Quando está com problema não consegue achar uma solução. Não está vivendo o momento presente. Quando? Não está vivendo o momento presente. Né? Então você percebe que a ansiedade, ela não é causa, ela é efeito. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Qual é a causa da ansiedade? Quando eu venho dar essa aula para você aqui. Se eu estou inseguro do que eu vou falar, eu fico relaxado ou fico ansioso? Ansioso. Se eu estou seguro do que eu vou falar, eu fico relaxado ou ansioso? Relaxado. Assim você pode pegar para qualquer coisa da sua vida. Qualquer coisa, qualquer momento da sua vida que você perceber que você está ansioso ou está ansiosa, você tem que dar um passo atrás e ver o que está deixando você inseguro ou insegura. Muitas pessoas não conseguem observar, ver a insegurança, olhar para essa insegurança, por quê? Deixa eu só falar aqui. Oi, amor. Já estou na palestra. Muitas pessoas, né, não conseguem perceber a insegurança. Eu no consultório pergunto, você está inseguro com o quê? Eu não tenho insegurança não. É fácil nós admitirmos que nós temos insegurança? Não. Por quê? Insegurança é uma coisa que põe... se alguém vê que a gente está inseguro, a gente fica num conceito bom perante essa pessoa, ou a gente fica num conceito ruim com essa pessoa? Um conceito ruim. Se alguém percebe insegurança na gente, a gente imagina que essa pessoa vai ficar o quê? Condenando. Pensando mal da gente. Condenando. Julgando negativo. Né? Ninguém pode mostrar insegurança. A gente tem que estar o tempo todo seguro. O tempo todo seguro. O tempo todo seguro. Gente, só que se eu estar repetindo 3, 4 vezes o tempo todo seguro, dá para você perceber que não dá para ser. Se você está seguro numa coisa, você está inseguro na outra. Porque não tem forma de nós ficarmos seguros 100% do tempo num mundo que está a todo instante se transformando. Cada situação nova que pinta na vida da gente, seja a situação que for, sendo uma situação nova, a gente fica o quê? Inseguro. Não tem como. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos dizer que me dá uma dor de dente. Pô, está começando a doer meu dente. Eu fico inseguro. Será que esse negócio é uma doença da raiz? Será que eu vou ter que tirar? Será que eu vou ter que fazer uma operação? Aí eu vou no dentista? Será que vai doer? Isso é insegurança. Entendeu? A insegurança está presente em todos os momentos da vida da gente. O que a gente precisa aprender é perceber que ela existe, e aprender a lidar com ela. A nossa mente tem uma defesa criada pelo nosso padrão emocional
para se defender da insegurança, ela cria o quê? A ansiedade. A ansiedade, então, ela é efeito, ela não é causa. Todos nós que aqui estamos, já criamos dentro de nós esse mecanismo de defesa chamado ansiedade, que é um mecanismo de defesa automático para nos defender da insegurança. Se eu falar, olha, eu estou ansioso, vocês têm um conceito sobre mim razoável. Agora, se eu falar, estou inseguro, o conceito ruim sobre mim logo vem. Então, a palavra ansioso até dá para aceitar. A palavra inseguro nós não aceitamos. Então veja, por que tem esse negócio, esse desenho, esse desenho aqui, né? Ó, insegurança e ansiedade. Esse aqui é uma criança que está dormindo. Esse aqui são os monstros, né? Representam os monstros que essas crianças, nós crianças, convivemos. O que é o monstro que nós convivemos na nossa infância? Nós convivemos com muitos monstros. Com muitos monstros. Isto é, com muita situação nova. Todos nós convivemos com inúmeras situações novas. Desde que nós fomos o quê? Gerados. Nós fomos gerados e juntou o espermatozoide e o ovo, e nós fomos para dentro da barriga da mãe. Não foi? Lá nós começamos a ter uma série de sensações, uma série de percepções, coisas novas. Quando nós saímos no parque, nós estamos indo para algo novo, uma situação nova. Então, a gente registrou mais uma vez o quê? Insegurança. Lá dentro já sabia como era, estava seguro. Aqui fora não sei como é inseguro. Isso gera o quê? Aquele choro da criança, naquele primeiro momento, o que é? Parece um choro de alegria? Parece um choro de quê? De pavor, de medo. Você parou para escutar o choro da criança? Desespero, pânico, pavor, medo. Por quê? Porque ela está saindo de algo conhecido para algo totalmente desconhecido. Um local cheio de luz, temperatura diferente, pessoas diferentes, gente catando ela, gente, sabe, uma coisa, às vezes frio, né? Então, nós quando crianças, tivemos já a nossa primeira experiência do novo na hora do parto, a grande experiência do novo na hora do parto. E ali nós começamos a criar a insegurança perante a situação nova. Aí a gente vai crescendo, esses fantasmas que estão ali, né, eles continuam com a gente, né? Eles continuam com a gente. Quem são esses fantasmas? As pessoas que nos criaram, que foram pessoas o quê? Seguras ou inseguras? A grande maioria, as pessoas muito inseguras. A mulher, quando vai ter uma criança, ela está muito insegura. O pai que está junto está inseguro. Então, quer dizer, a criança sai de dentro de uma barriga, de um lugar conhecido, para um lugar desconhecido. Logo em seguida, ela tem um pai e mãe inseguro. O que eu faço com isso agora? A criança capta isso. A criança, como já falei em outra palestra, o bebê é extremamente perceptivo. Extremamente perceptivo. Ele percebe tudo que está acontecendo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, tudo tem início no início da nossa vida. Insegurança e ansiedade. Tudo tem início no início da nossa vida. Quando nós iniciamos a nossa vida aqui, nós começamos a viver um quadro de insegurança, e gerado pela ansiedade. A forma como nós plantamos uma árvore e cuidamos dela é que vai determinar como será o seu fruto, o seu futuro e os seus frutos. É verdade ou mentira? Então, a forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós fomos criados, a forma como vão criar os filhos do futuro, vão determinar o quê? Como serão essas pessoas, como nós somos e como os nossos pais eram. Então, reina uma negação, existe uma negação da insegurança. A hora que eu chego aqui e falo para o meu amigo, olha, eu estou inseguro.
Tenta pegar essa experiência para você. Chega e fala, olha, mentaliza alguém na tua frente e fala assim, ó, eu estou inseguro. Vê o que você sente. Pena. Pena. Pena, que mais? Fala você, mentaliza alguém na sua frente e fala assim, puxa, eu estou inseguro. Fraqueza. Fraqueza. Que mais? Se for no processo seletivo, você está Se for um processo seletivo, você está reprovado. rejeitado, reprovado. Às vezes você mesmo fica inseguro. Coloca você mesmo na pessoa, você não sabe como ajudar. Você não sabe como ajudar, você fica Não inseguro. traz confiança. Hã? Não traz confiança. Não traz confiança. Quer dizer, se você declara para você que você está inseguro, você fica mais inseguro. Você acha que isso está certo? Vamos começar a mudar a coisa da base. Né? Então, nós aprendemos desde pequenos que nós temos que ser seguros. E nós não podemos declarar a nossa insegurança. Porque se nós declaramos a nossa insegurança, a gente vai ser rejeitado, ninguém vai gostar da gente, vai perder a oportunidade, vai perder isso, vai perder aquilo, e a gente vai ficar fraco, a gente vai parecer fraco, e a gente vai ser fraco. É isso que nós aprendemos. Mas admitir aquilo naquele momento também não é ruim. Então, aí que eu quero chegar. Porque toda vez que eu chego e falo assim, estou inseguro, Não quer dizer que eu sou. eu estou inseguro perante esta situação. Isso não quer dizer que eu sou. Então, a gente já aprendeu, e ela já sacou rapidinho, uma coisa importante. Que a gente pode fazer declaração e aí a gente se posta em nós mesmos. Eu estou inseguro. Eu vou fazer uma prova amanhã e eu estou inseguro. Isso dá dentro de mim uma certa firmeza, uma certa tranquilidade, uma certa força. Agora, se eu fico negando a insegurança, eu entro aonde? Na defesa. A defesa é o quê? A ansiedade. Quando eu entro na ansiedade, o que acontece comigo? Eu fico firme ou fico vulnerável? Vulnerável. Porque a ansiedade não é coisa real. A ansiedade é defesa. Está complicado ou não? Está dando para entender? Está dando para entender? Então, se eu chego e falo assim, olha, eu estou inseguro agora. Eu não sei o que fazer. Não sei se eu vou conseguir passar nessa prova. Eu tenho força para tentar fazer alguma coisa. Aí se eu chego e falo assim, não estou inseguro, não, está legal. E começa a entrar o quê? Na ansiedade. Que é o que acontece com a maioria de nós. A gente não declara a insegurança, a gente não aceita a insegurança, a gente dá fluxo, a gente dá espaço para entrar quem? A ansiedade. Então veja, a forma como nós plantamos uma árvore e cuidamos dela é que vai determinar como será o seu futuro e os seus frutos. Então eu preciso aprender a plantar a minha árvore, porque lá atrás, como eu mostrei aquela criança, ela foi mal plantada. Então eu preciso aprender a plantar a minha árvore agora. Eu preciso aprender a plantar essa árvore. Ah, mas eu já tenho 50, 60, 70, 80. Nunca é tarde para nós plantarmos a árvore. Tá? Nós precisamos plantar essa árvore da gente e cuidar dela. Como que a gente planta essa árvore? Como que a gente vai plantar? Plantar é primeiro começar a pegar o quê? Olhar a semente. Como é que a gente olha a semente? Olhar para a nossa insegurança perante alguns fatos. Aceitar que está presente. A hora que eu aceito que a segurança está presente dentro de mim, eu não vou gerar quem? Um fruto ruim. Que é o quê? A ansiedade. Então, veja, o fruto de uma árvore mal plantada e mal cuidada é a ansiedade, que é uma coisa ruim. Porque o ansioso, ele não ganha, ele só perde. O ansioso, ele não fica saudável, ele adoece. O ansioso não passa na prova, porque dá branco ele esquece tudo. O ansioso não consegue passar numa entrevista. Por quê? Porque o entrevistador percebe. Então, a gente tem uma ilusão de que, se a gente se defender pela ansiedade, a gente vai ficar livre de problema. É ilusão? Vê a vida da gente. Presta atenção no que acontece com a vida da gente, a sua vida.
Toda vez que você entra na ansiedade, você consegue fazer as coisas direito? A gente não consegue fazer as coisas direito. Então, o melhor é admitir, isto é, plantar a árvore plantadinha, do jeitinho certinho, cuidar dela, que a gente vai ter o quê? Um futuro melhor e bons frutos. Eu estou inseguro porque não sei matemática, por exemplo. E eu tenho uma prova que vai ter matemática. O que eu posso fazer? Posso estudar mais. Posso ou não posso? Posso. Posso arrumar alguém para me ensinar. Posso arrumar um professor particular. Eu posso, tem coisas que eu posso fazer. A partir que eu admita que eu esteja inseguro com a matemática. Ok? Eu estou inseguro na questão de um relacionamento que eu esteja. E eu admito que eu estou inseguro. Muita gente vive muita ansiedade por causa de relacionamento conjugal, relacionamento, não é? Vive aquela puta loucura. Por quê? Não quer admitir o quê? A insegurança. A hora que admite a insegurança, a gente pode sentar e conversar. Ó, estou inseguro no nosso relacionamento por causa disso. O que nós podemos fazer para isso? Pode ser no trabalho? Pode ser no trabalho. Tem gente que vive muita insegurança no trabalho e vive muita ansiedade no trabalho. Isso é o mais comum que a gente vê. Pessoas que vêm aqui o dia inteiro são muito ansiosas no trabalho, por quê? Porque estão inseguras. Só que não admite a insegurança. Ah, por que você está tão ansioso no trabalho? Ah, porque tem muito trabalho. Ponto. É verdade? Porque tem muito trabalho? Ou porque está se sentindo incapaz de dar conta dele? Ou porque você está sentindo medo ou inseguro de conversar com o chefe? Ou porque está se sentindo impotente para fazer aquilo que tem que fazer? Portanto, inseguro. Enfim, a insegurança está na base, na estrutura, percebe isso? A hora que eu falo, eu estou muito ansioso no trabalho, porque eu estou inseguro se eu vou ser mandado embora. O que eu posso fazer? Eu posso conversar com a chefia? Olha, está acontecendo isso, eu estou com medo de ser mandado embora, eu preciso do emprego, tem alguma coisa que você não está gostando do meu trabalho? Tem alguma coisa que você não está gostando de mim? Eu quero tentar corrigir, porque eu preciso muito desse emprego. É uma atitude, eu posso chegar lá e conversar. Outra atitude, eu posso procurar outro emprego, começar a procurar outro emprego. O que mais que eu posso fazer? Veja essa situação de insegurança perante ou no trabalho. O que mais que eu posso fazer? Conversar com o chefe, procurar outro emprego. O que mais que eu posso fazer? Fazer algum curso para se especializar. Fazer um curso para se especializar melhor. Aprofundar meus conhecimentos naquela área para me tornar melhor. Né? Percebe? Quando eu paro e falo, estou inseguro, o que eu posso fazer? Eu começo a ter solução. E aí eu paro de entrar o quê? Na ansiedade. Porque se eu estou ansioso, é mais fácil eu perder o emprego do que se eu tiver um diálogo. Né? Mas só que a minha insegurança é tão grande que não me permite ter o diálogo. Aí eu fico gerando ansiedade. O ansioso consegue fazer as coisas direito? Sai um trabalho bom? Muitas vezes não. E quando a gente está muito ansioso, a gente se atropela. Aí que a gente não dá conta mesmo, aí que a gente erra, aí que a gente fala besteira, aí que a coisa ruim acontece. Então, a gente tem que aprender que a ansiedade, a insegurança é natural na vida de qualquer ser humano, porque vem desde a infância, porque toda situação nova dá isso, porque existe muita coisa lá fora, no mundo, amedrontando a gente. Você lembra uns anos atrás que falavam-se assim, chegou aos 40 anos, acabou a vida profissional? Eu lembro quantas pessoas próximas de 40 anos começaram a entrar em ansiedade, em colapso. Por quê? Tinha muito medo de perder o emprego naquela época. E se eu perder emprego depois dos 40 não arrumo mais. Lembra disso? A coisa hoje mudou. Né? A coisa mudou, mas muita gente teve isso. A mulher está grávida. Como vai ser o parto? Muitas vezes ela não tem oportunidade de conversar com o médico não tem tempo de conversar. Não tem tempo de conversar.
Tem que entender um monte. Tem jeito de perceber, puxa, eu estou insegura no parto. Tem jeito de conversar com uma outra mãe, tem jeito de procurar outro médico, tem jeito de procurar alguém na enfermagem, tem muita jeito de fazer as coisas antes de ficar ansiosa. Procurar ajuda, desde que aceite o quê? A insegurança. É natural uma mulher estar insegura perante uma gestação, perante um parto? É lógico que é. Nunca viveu isso? Principalmente no primeiro filho. Nunca viveu isso? Não, mas não vai atrás de solução. Fica vivendo o quê? A ansiedade. Vivendo a ansiedade. E a gente vive muito a ansiedade. Ó, Posso fazer uma pergunta? lógico. Por exemplo, se você está numa situação nova, numa empresa, você vai dar um treinamento. De repente, se você falar, olha, eu estou insegura, né? Estou insegura e tal. Aí você perde a credibilidade, né? Essa é a crença. Então, Será que perde? Será que é melhor se apresentar ansioso? porque, Ou ansiosa? porque fala assim, se você está inseguro, você nunca, eu não sei se é correto, você nunca deve falar, olha, desculpa, estou inseguro, que aí você perde a credibilidade. Não, é a pergunta que eu te faço. É melhor mostrar ansiedade. É melhor mostrar ansiedade? Entendeu? Tem os dois lados. É melhor mostrar ansiedade ou é melhor declarar a insegurança? Se você declarar a insegurança, você está mostrando uma verdade. É melhor do que você ansioso está enganando, porque as pessoas sentem isso. E elas ficam mais tranquilas para falar, pô, se o cara teve a coragem de falar que está inseguro, ele está me vendendo uma verdade. Ele não está me enganando. Mas eu entendo a pergunta dela, porque Num treinamento, no trabalho hoje em dia, existe muita competitividade. De repente, se você se mostrar essa insegurança, eu acho que você tem que buscar como superar essa insegurança, como poder melhorar naquele trabalho, não necessariamente chegando para o seu chefe e falando, e não necessariamente o teu chefe é seguro o suficiente para te dar uma força para você ir à frente. Isso. Essa é uma verdade, né? Essa é uma verdade, porque nós lidamos com pessoas muito inseguras. Agora, como sair disso? É uma questão, por isso que nós todos estamos aqui para discutir esse negócio. Como sair disso? É melhor mostrar a insegurança ou é melhor mostrar a ansiedade? Ou é melhor tentar mascarar essa ansiedade? Ou é melhor tentar engolir essa ansiedade e se mostrar seguro? O que a gente pode fazer? O caminho mais correto, né, é a gente declarar a insegurança. A partir daí a gente cria a segurança, porque eu estou com medo que vocês vejam a minha insegurança. Eu estou com medo que vocês vejam a minha insegurança. Aí eu fico ansioso. E todo mundo está enxergando a minha ansiedade. A hora que eu chegar para vocês e falar assim, puxa, eu estou inseguro nesse aspecto. A minha insegurança vazou. A minha ansiedade abaixou. E aí eu peço colaboração de vocês. Vamos ver se a gente faz junto. Vamos ver qual é o melhor caminho. Só que, profissionalmente, vocês têm razão. Vocês não estão falando coisa errada. Nós lidamos com pessoas inseguras e que querem, e que não entendem isso, e que não conseguem entender isso, e que não conseguem aceitar a insegurança nelas, e que não conseguem lidar com a insegurança do outro. Porque insegurança é visto como coisa negativa. Ninguém entende insegurança como algo natural. Insegurança é visto como negativo, como se todo mundo tivesse que ser seguro. Uma vez eu vi assim, uma situação de uma sala de aula, faz muitos anos, que o aluno fez uma pergunta para o professor e ele falou assim, eu não sei. Então nós podemos investigar juntos, descobrir juntos. Eu achei assim legal. É lógico. Né? Então assim, eu pensei, nossa, mas o professor não sabe, né? Então como, né? Como ele não sabe? Né? Ele pode não saber também. Né? Pode. As pessoas são muito, como é que se diz? Muito arredias, elas não aceitam a pessoa não saber a insegurança do outro. Por quê? Porque não aceitam a insegurança delas. Preferem viver no grau de ansiedade que a gente tem aí fora, do que chegar e declarar para si, não precisa declarar para o outro muitas vezes, para declarar para si a insegurança e aí buscar formas de melhorar essa insegurança para aliviar a sua ansiedade. Tem hora que você não vai poder declarar, falar, eu estou inseguro. O chefe, você sabe que o chefe é menos que você, mais inseguro que você às vezes,
né? Você vai ficar na sua. Mas você pode declarar para você e buscar a solução para você melhorar. Porque senão você vai ser ansioso pro resto da vida. Tem muitas pessoas que maquiam a insegurança com agressividade ou com autoritarismo. Austeridade, autoritarismo, é verdade. Toda pessoa que é muito austera, toda pessoa que é muito exigente, dominador, perfeccionista, são pessoas o quê? Inseguras. Tem muita insegurança por trás, né? As pessoas que têm a certeza, que está seguro, ele não precisa usar do quê? Da agressividade. Agora, o importante é nós todos percebermos que nós temos a insegurança como nossa companheira eterna. Isso aqui é uma verdade, ó. Todos nós temos isso, de um lado, do outro lado, de um aspecto, do outro aspecto, não tem jeito. A partir de que nós possamos aceitar isso, nós podemos ir atrás de solução para melhorar isso e sairmos disso e não pegarmos o caminho da ansiedade. A ansiedade é doença, gente. Vamos colocar os termos médicos e psicológicos. Ansiedade é doença. Ansiedade é doença. F41.9 no Código Internacional de Doença. F41.9. Ansiedade é doença. Na verdade, que o excesso de ansiedade gera o pânico. É o que gera o pânico. A insegurança não é doença. A insegurança não é doença. Só que se a insegurança não tratada, ao longo do tempo, ela pode virar uma agorafobia, o pânico, a ansiedade. Então, a gente precisa ter ideia o seguinte: ansiedade não é doença. Ansiedade é normal no ser humano. Insegurança. Desculpa, insegurança é normal no ser humano. O que é doença é ansiedade. Então, a gente vai no médico para tratar o quê? A ansiedade. Só que o médico que sabe das coisas, e o psicólogo que sabe das coisas, e o psiquiatra que sabe das coisas, ele não fica tratando a ansiedade. Porque a ansiedade não é tratável. Se você quer tratar a ansiedade, você tem que tratar o quê? A insegurança. Entendeu, não? Não adianta você ficar querendo tratar a ansiedade. Você vai falar o quê para a pessoa? Não fica ansioso, fica calmo, não, fica tranquilo, dá remédio, não, pá, adianta? Não. O que a gente tem que falar? Você está inseguro com o quê? Qual é o problema? O que está acontecendo que você está inseguro? Eu estou inseguro por causa disso. Tá, então o que a gente pode fazer? Vamos pegar um por vez. Para isso nós podemos fazer isso, para isso nós podemos fazer isso, para isso nós podemos fazer isso. Aí tem remédio, entendeu? Para a ansiedade não tem remédio a não ser remédio. E esses remédios fazem mal. Eles mascaram a ansiedade. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã que está tomando, sabe esses remédios fortes para dormir? Dormonide. É um remédio super forte para dormir. A pessoa não dorme com um dormonide e meio. Gente, fisicamente ela não tem nada, ela é normal. Exame normal, tudo normal. Perguntei para essa pessoa, onde você acha que está esse problema? Eu não sei. O que é dormir? Dormir é simplesmente você estar tranquilo, calmo, poder deitar, relaxar, entregar o seu corpo, não é isso? Dormir é isso. Essa pessoa não pode relaxar, porque ela está num alto grau de ansiedade. Então ela não consegue dormir com um dormonide e meio. Dormonide é pauleira, é pau na moleira que se fala aí, né? É forte. Pô, se qualquer um de nós aqui tomar um dormonide, a gente vai dormir, não tem dúvida. As pessoas não dormem por causa da ansiedade, por causa da insegurança. Aí pergunta para a pessoa, mas o que está acontecendo na sua vida que está tirando o sono? Eu não sei. Não sabe, por quê? Está muito, aquilo que eu falo sempre, está muito distante de si, não consegue olhar e aceitar o quê? Uma insegurança, que está gerando ansiedade. Agora, você vai conversar com essa pessoa, você vai ver que está acontecendo alguma coisa na vida dela que está tirando o quê? A segurança. Está ficando muito insegura. Por exemplo, está com receio de perder o emprego.
E aí passa a não dormir. Por exemplo, o marido morreu. A partir daí passa a não dormir. Por quê? Perdeu a segurança. Mulher que, por exemplo, uma mulher que não trabalha, que não faz nada, que tem toda a segurança no marido, para tudo, se perder o marido, como é que vai ficar? Ah, vai ficar chorando por causa de perder o marido. Tem essa história também. Mas o outro lado é a grande insegurança que gerou. Não é? Pode ser a mulher, né? O marido perdeu a mulher representava um porto seguro, uma segurança para ele, né? Apesar de não depender financeiramente, mas tem umas outras histórias por trás, ficou muito inseguro, ficou nessa situação nova. E agora, como é que eu fico sem mulher, sozinho no mundo? Enfim, né? Gera o quê? Insegurança. Gera insegurança, gera ansiedade, a pessoa passa a não dormir. A pessoa perde o emprego. Gera o quê? Insegurança. Não tem emprego, como é que eu vou viver? Não tem dinheiro. Passa a não dormir. Por quê? Gerou ansiedade. Só que a pessoa precisa fazer esse diagnóstico e perceber que está nesse momento aqui que todos nós temos. Mais ou menos nós temos isso aí. O mesmo ocorre com um ser humano que nós geramos e cuidamos, dependendo da forma como atuamos ou escolhemos frutos. Estou fazendo a comparação com a árvore. Se a gente planta uma árvore, cuida bem da árvore, nós vamos ter frutos saudáveis e um futuro saudável. Se a gente põe um ser humano, se a gente cuida bem desse ser humano, a gente vai ter o quê? Um futuro saudável e um fruto saudável. Hoje em dia nós somos adultos. Meu pai não vai cuidar mais de mim, nem minha mãe. Quem vai cuidar de mim? Eu. Quem vai cuidar de você? Você. Você tem que cuidar de você. Você pode buscar ajuda? Pode buscar ajuda. Até de pai e mãe, tudo bem. Mas você tem que cuidar de você. Você pode buscar ajuda no médico, no psicólogo, no psiquiatra. Enfim, você pode buscar ajuda nos amigos. Você pode buscar ajuda num monte de lugar. Mas no fundo, nós adultos, quem tem que cuidar da gente somos nós. Tá certo? Somos nós. Olha lá, os medos. Quantas vezes nós ficamos com medo? Que a gente fica assim parado olhando para a situação. Aí, a gente entrou nesse medão aí, o que acontece? As pessoas, de um modo geral, são criadas dentro de um padrão de insegurança e isso vai passando de geração para geração. Nós estamos com esse medo, nós vamos passando de geração para geração. A minha intenção de estar falando com você aqui, hoje, é fazer você perceber que você tem medo, que você tem insegurança e que você possa começar a passar isso lá fora. O quê? A insegurança e o medo? Não, a consciência. Porque a partir de que você passa a consciência de que todo ser humano tem, todo ser humano pode ter, e que é normal ter insegurança e medo, as pessoas começam a poder aceitar isso e poder começar a fazer alguma coisa e não ficar no quê? Na ansiedade. Olha aqui, ó. Olha esse indivíduo. Quantas pessoas tem assim hoje? Trabalhando escondido atrás de uma cadeira. Não é? Escondido atrás de uma cadeira. Quantas vezes a gente estava na escola, lembra? A gente estava inseguro porque da matéria, não sabia direito, o professor ficava olhando para perguntar, a gente queria entrar embaixo da carteira. Lembra disso? Não? Eu queria entrar embaixo da carteira. O que é isso? Insegurança. Insegurança. Então lá já começou a criar essa insegurança. Né? Quando a gente estava seguro da matéria, a gente ficava lá, peito aberto. Ah, chama aí, vai. Chama eu que eu vou fazer bonito. Chama eu que eu vou fazer bonito. Ele não chamava. Ele pegava aquele rato que estava lá embaixo da cadeira, lá escondido, lá ele catava aquele. Aconteceu comigo muitas vezes. Né? Às vezes eu não tinha estudado, faculdade de medicina, o tema, as coisas muito, né? De repente caiu uma aula que eu não estudava, eu sentava lá no fundo, escondido lá, né? O professor catava lá no fundo. Entendeu? Os que estavam bem, estavam na frente, esperando ser chamado para fazer bonito. Os escondidos estavam onde? Lá atrás. É óbvio, né? Você tenta se esconder. Né? Então, aí o que a gente tem que fazer? Aceitar essa insegurança. Aceitar essa insegurança. Né? Aceitar essa insegurança. Então, hoje, profissionalmente, tem muita gente assim, ó, escondido atrás da cadeira. Com medo do quê? Com medo da demissão, com medo de não saber, com medo de não sei o quê, com medo, mas não faz nada por isso. Ele fica ansioso, tremendo atrás da cadeira. Uma pessoa que é insegura não tem confiança no seu próprio valor em uma
em uma ou mais das suas capacidades, não tem confiança em si mesma ou em outros, ou teme que um estado positivo presente seja temporário e irá decepcionar e causar perdas ou sofrimento, por dar errado no futuro. Este é um traço comum, o qual difere apenas em grau entre as pessoas. Então, o que eu estou falando aí, resumindo isso, né? Nós, seres humanos, além de nós vivermos, o que eu quero dizer com isso aí? Que além de nós vivermos a nossa insegurança, os nossos medos reais, nós vivemos também muitos medos o quê? Fictícios, fantasiosos. Isso que eu ia falar. Se a gente parar para prestar atenção, nós temos muito mais, vou chamar medo fantasia, vai? Né? Ou fantasia de medo, do que real. Nós fomos criados assim. Né? Você está aqui, nós estamos aqui dentro, apaga a luz e começa a ouvir barulho. O que a gente começa? A gente vai para o período da infância e a gente começa a ficar com medo do quê? Do fantasma, sei lá. Né? Por quê? A nossa mente, ela fantasia muito. E ela não fantasia pro positivo, para o positivo. Ela fantasia para o negativo. A gente não consegue manter uma fantasia assim, eu vou passar naquela prova, eu vou fazer aquilo direito, eu vou fazer tudo certo, meu emprego é garantido. Não, a gente mantém a fantasia do quê? Não vai dar certo, não vou conseguir, não vou passar, eu vou perder. A gente mantém a fantasia negativa. E com essa fantasia negativa, nós vivemos muito mais tempo do que com as fantasias positivas. Então, outra dica que eu dou para você é assim, primeira dica foi, veja, aceite que você tem insegurança e medo. Segunda dica, olhe para as suas inseguranças e medos verdadeiros. Descarte os medos e inseguranças fantasiosos. Que tem muita fantasia, muita fantasia. Mas muita fantasia. A gente vive muitas coisas fantasiosas. Você lembra de alguma que você teve como fantasia? Eu tive muita dificuldade de dirigir, né? Quando eu fiz um tratamento de engenheiro, e o exemplo assim, mais simples é da rampazinha da minha garagem. Para mim, ela era assim, e hoje ela é assim. Medo, fantasia. Que o carro ia voltar para trás, que você não ia conseguir segurar, que ele ia bater, que ia atropelar alguém, que ia acontecer, que ia acontecer, que ia acontecer. Tudo negativo. Tudo fantasia negativa. E é um medo de fantasia. E como esse, existem muitos outros. Alguém tem mais algum que viveu? Ou que lembra? Ou que lembrou? Enfim. Vai? Todo mundo teve isso. Qual outra fantasia que a gente passa, gente? Quando vai viajar, a gente tem fantasia, tem muita gente que tem medo de avião. Eu passei por essa situação. Eu tenho muito medo de viajar de avião. E aí fui chamada lá no meu trabalho, já com uma viagem marcada. Aí eu concordei e falei, depois eu pensei, como que eu vou resolver isso? Naquele momento eu falava assim, eu não vou. Qual que era a fantasia? Que o avião ia cair? Que era? Que eu não sabia como que é. Eu acho que é uma questão de controle, né? Da pessoa, acho que é o controle. Só que você pode ficar numa situação sem controle. Perder o controle. Situação nova, precisa de uma coisa. Isso. Você vai ter um prego, sei lá o quê. Isso. Não sei. E tem todas aquelas fantasias, né? Tem gente que não entra no avião porque o avião é inseguro. Que o avião pode ter problema. Mas você não anda de carro? Você não anda na rua? Anda. Isso pode acontecer na rua? Pode. Isso pode acontecer. Então a gente percebe que é fantasia. Né? Tem muita gente que... eu peguei um caso aqui. A pessoa foi chamada para trabalhar fora do país. Fora do país. Aí a pessoa criou apesar de falar inglês, a pessoa criou uma fantasia, né, de que ela não conseguiria desempenhar o papel ideal porque não é a língua natural dela. Entendeu? E ficou num estresse, numa ansiedade terrível, né?
Por quê? Porque tinha fantasia. E era uma pessoa que falava bem inglês, que tinha já o curso, que já praticava inglês no Brasil, que já falava tudo, mas porque ia para outro país, ficou criando uma fantasia negativa da sua capacidade. E existem muitas outras fantasias dessa forma, né? E se eu for pegar aquelas fantasias que a gente encontra nos relacionamentos? Nos relacionamentos, que a gente faz fantasia sobre o outro. Fantasias ruins sobre outra pessoa. Você nem conhece o outro. Não, mas tem uma cara que... Só pela cara eu estou vendo. Mas você conhece a pessoa? Não. Mas só pela cara eu estou vendo. É fantasia. É fantasia, porque você não está com a realidade. A gente precisa lutar para encontrar a realidade. E o contrário também, né? Achar que a pessoa é maravilhosa. Que é uma fantasia. Que é fantasia. Né? Porque existe dentro da gente o quê? Uma tendência ao quê? A fantasiar. Nós temos uma coisa, se eu estou precisando, se eu estou querendo muito relacionamento, eu posso fantasiar o quê? O lado bom. Se eu tenho dificuldade para entrar no relacionamento, eu posso fantasiar o quê? O lado negativo. Então, outras coisas entram no meio da história, né? Como essa fantasia vai rodar. Então, a gente precisa ver o que é real, né? E tentar lidar com a realidade do fato. Eu tenho fantasia de que eu nunca vou conseguir ser tal coisa. Ué, por quê? Qual a realidade? Não é a nossa mente que cria isso. É a mente que cria. É habituada a criar essas coisas. Por que não vai ser? Por que não pode ser? Por que não pode chegar lá? Por que você não vai conseguir? Né? A maioria das vezes é tudo fantasia criada pela nossa mente. E quando a gente vai tirando as fantasias, a gente vai ficando só com a realidade, o nosso medo, a nossa insegurança vai diminuindo. Estou achando que você é mandado embora do emprego. Por quê? Estou achando. Estou vendo lá, estou achando. Mas está vendo o quê? Está lidando na área da fantasia. Está criando uma grande insegurança, está criando uma grande ansiedade e muitas vezes o fato não é concreto. Né? Entendeu? Então a gente precisa olhar para isso. Aí a gente tem no futuro como o quê? Fobia. A gente começa a entrar na fobia, no pânico, que é o medo sem razão real. Como que o indivíduo com pânico vive? Você já viu alguém com pânico? Já. Como que ele vive? Vamos dizer que a Elsa está em pânico. Não sai de casa. Vamos dizer que a Elsa está em pânico. Elsa, vamos comigo até a esquina? Não. Por quê? Não, eu acho que eu vou cair, acho que eu vou passar mal, acho que eu vou ter um troço ali, acho que meu coração vai disparar, acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou morrer. Isso é pânico. Elsa, vamos até comigo lá no andar? Não vou, não ando de elevador. Mas por que você não anda de elevador? Não sei, eu tenho medo. Mas eu tenho medo do quê? Sei lá, se o elevador vai cair, se começa, né? Lugar fechado. Então são as fobias. Ao passo que, se a pessoa entrar em contato com a realidade, isto é, estou com medo. Você que fala, declara para ela, estou com medo. O que eu posso fazer para aliviar esse medo? Posso buscar tratamento, posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. Tem um monte de coisa que pode fazer. Mas as pessoas não procuram, as pessoas vivem na ansiedade. Se ela tem esse problema de elevador e ela acha que eu posso convidá-la para ir comigo até lá em cima, ela vai ficar numa ansiedade terrível aqui. O medo de que eu posso convidá-la é o que ela vai falar. E o que ela vai dizer? Como é que vai ficar isso? Percebe? E não busca o quê? Solução. Outra coisa que tem muito forte também é a repressão. A repressão. Nós somos muito reprimidos desde a infância, e vou repetir isso que eu já falei, nós somos muito reprimidos desde a infância para não mostrarmos o quê? A nossa insegurança. Nós temos que saber tudo, o tempo todo. E essa repressão, ela foi muito forte, ela continua sendo forte até hoje, na fase adulta. Ninguém pode mostrar. Porque se mostrar a sua insegurança, você não será aceito na sociedade. A gente encontra um monte de pessoas o quê? Perdidas na sociedade. Perdidas. Por quê? Porque se eu não tenho na minha mão conhecimento do meu sentimento, eu muitas vezes fico o quê? Perdido. Tem muita gente ansiosa, perdida, e não sabe como sair da ansiedade. Fica tomando o quê? Remédio.
E está perdido. Você pergunta, a pessoa fala, não sei. A pessoa que fala não sei, é justamente nesse caminho que ela está. Ela não sabe. O que está deixando você tão ansioso? Não sei. O que está deixando você tão inseguro? Não sei. O que está acontecendo com você? Não sei. A pessoa está perdida. Perdida. Simplesmente por quê? Porque não consegue acatar, assumir um sentimento que é dito negativo. Tem outros sentimentos negativos? Tem. Qual é o mais comum que a gente também não pode ter? A gente não pode ter que mostrar insegurança. O que mais a gente não pode mostrar na nossa sociedade? Medo. A gente não pode mostrar, que eu ligo com a segurança. E o outro qual é? Fraqueza. Fraqueza. E o outro é a raiva. A gente não pode mostrar raiva. Quem mostra fraqueza, insegurança, medo, raiva, é o quê? Descontrolado. Descontrolado. Louco. O que mais? Neurótico. Hã? Estressado. Mas não são as regras da sociedade que nos impõem isso. São as regras da sociedade. Por isso que eu disse no slide anterior, a repressão. A repressão. Nós somos reprimidos por mostrar a nossa raiva. Por quê? Tem uma crença de que a raiva é alguma coisa o quê? Ruim. Tem uma crença que a raiva é uma coisa ruim. Tem crença que a raiva é coisa ruim. Essa crença veio de onde? Da evolução do ser humano. Muito pela filosofia religiosa. Né? Por quê? Você não pode mostrar raiva, então você vai ser o quê? Um carneirinho. Sendo um carneirinho, é bom para alguém. É bom para quem quer controlar. É bom para quem quer dominar. Tá certo? Mas a raiva é uma coisa que foi criada por Deus para quê? Para que a gente pudesse colocar limite. Para que a gente pudesse se defender. Não necessariamente para agredir. A raiva não foi feita para agressão. Então, a gente precisa começar a entender que esses sentimentos ditos negativos, ou tidos como negativos na sociedade, o medo, a raiva, a fraqueza, né? Essas coisas não são negativas, elas são naturais do ser humano. Então, aqui para que a gente possa reconhecê-las e aí, a partir delas, transformá-las. Toda vez que eu guardo uma raiva dentro de mim, eu fico com mais ou menos raiva? Mais raiva. Somatismo. Eu vou somatizar, vou adoecer meu corpo, mas eu vou ficar com mais raiva. Se ele fizer. Virar ódio. Virar ódio. Se ele fizer alguma coisa que eu não gostei, e eu engolir e ficar quieto, a semana que vem ele faz de novo. Eu vou engolir e ficar quieto. Mas isso não está sumindo dentro de mim. Isso ou vai virar um câncer dentro de mim, ou isso vai ficar tão forte dentro de mim que um dia, a hora que ele passar perto de mim, só de olhar para ele, eu já dou-lhe uma... E ao mesmo tempo você vai incentivando ele a ser repressor também, né? Porque ele vai tomando mais do teu espaço, você não vai limitando e ele vai automaticamente se transformando no seu, entre aspas, dependendo da situação, no seu algoz, né? Essa é aquela pessoa que vai conseguir perseguir. Agora, se mostrar raiva, o público condena. Como você está com raiva? Uai, eu estou com raiva, pô, você está fazendo coisa que eu não gosto. E a raiva serve para eu falar para ele assim, ó, não faça mais isso, porque isso eu não quero. Eu não gosto disso. Isso me machuca, isso me ofende. Eu não aceito isso. Põe no lugar dele, e eu fico no meu lugar. Então a raiva é para isso. O medo, para que é? A insegurança, para que é? Para que a gente possa ter consciência desses dois fatores e resguardar a nossa vida, resguardar a nossa essência. E ser uma alavanca para nós melhorarmos. Porque toda vez que eu falo, eu estou inseguro, eu estou com medo, eu quero buscar o quê? Buscar justamente o quê? A segurança. Então, isso é uma alavanca para botar a gente para frente. Então, os nossos sentimentos ditos negativos são sentimentos que servem como alavanca para a gente melhorar, para a gente se defender, para a gente crescer. Mas isso nos colocaria numa postura de não dominado. Nos colocaria numa postura de não dominado. Isso é interessante para muita gente na sociedade? Não. A maioria né, eles querem que nós sejamos pessoas o quê? Domináveis. Então eles criticaram lá no passado a raiva, o medo, a insegurança. Porque todo inseguro que se posta como inseguro, ele cria força para virar o quê? Dominante.
Toda vez que eu falo eu estou inseguro por isso, eu criei força para ir buscar a forma de ser seguro. Está entendendo o processo? Na psicologia, a gente começa a ver isso. E o que tem é um monte de gente assim, ó, perdida na sociedade. Perdida, gente. Se você estiver no consultório comigo, você vai ver essa frase várias vezes. Mas o que está acontecendo com você? Não sei. Você vai ouvir isso tantas vezes. Mas tantas vezes. Eu não sei. Mas por que você está assim? Eu não sei. Mas por que você não dorme? Eu não sei. Mas por que você está nervoso? Eu não sei. Por que você está com medo? Eu não sei. As pessoas não sabem, elas estão assim, ó, porque não aceitam esses sentimentos originais, naturais de cada um de nós seres humanos. E a partir de que você não aceite alguma coisa, como é que você vai transformar? Como é que você vai mudar? Se você não sabe nem o que é. Será que não sabe o que a gente não aceita isso? Pode ser que não sabe o que admitir. Sabe o que admitir, muito bem colocado. As pessoas se sentem muito pressionadas. Quem que pressiona? Ela mesma. Quem que falou? Ela mesma. Ela mesma. Ela mesma. Tem a pressão externa? Tem. Tem, mas ela... Se vocês vierem todos me pressionar, eu vou sentir uma pressão. Vamos lá, X. Se vocês todos vierem me pressionar, eu vou sentir uma pressão X. Agora, a pressão que eu me imponho A mim mesma. é X. É a maior de todos. Por quê? Eu sei onde é meu calo. Eu sei aonde vai doer. É aí que eu vou pegar. Entendeu? Dá para entender isso? O principal algoz, o principal torturador, o principal carrasco é nós mesmos. Vocês podem ser carrascos em cima de mim. Eu vou sentir dor. Mas a hora que eu for me torturar, eu vou pegar no pontinho certinho. Que eu sei onde é. Você está o tempo inteiro com você, né? É como a nossa consciência quando ela fica cobrando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem ninguém de fora, mas é a nossa. A nossa cobrança é a pior coisa que tem, né? A nossa cobrança. Ah, por quê? Mas está tudo certo. Imagina, não está não. Então, isso aqui é para você lembrar. Insegurança leva a gente a desenvolver a ansiedade. Insegurança é a causa, a ansiedade é o efeito. A insegurança desencadeia um processo de defesa ruim, péssimo, que é a ansiedade, e que nós aceitamos a ansiedade. Eu hoje estou tentando não me aceitar ansioso. Quando eu estou ansioso, eu vou quieto, fico quieto, e vou trabalhar o quê? Que eu estou inseguro, o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu consigo 100% das vezes? Não. Eu consigo algumas vezes já? Sim. Então toda vez que eu me pego ansioso, eu fico quieto, sabendo disso que insegurança é causa, ansiedade é efeito. A causa é efeito, tá? Ansiedade. Ansionervosismo é uma característica biológica. É biológico, é natural em nós, do ser humano. Não tem como não sentir, não tem como não ter a ansiedade, a ânsia e o nervosismo, que acontece nos momentos de perigo real ou imaginário. Aí que eu estava falando para você, das coisas reais e das coisas fantasiosas, das coisas reais e das coisas imaginárias. Marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como uma sensação de vazio no estômago, é muito comum, né? Coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração, etc. Tem pessoas que elas são tão ansiosas, que elas molham a roupa inteira. Inteira, não é só na axila, molha todo o corpo, né? Isso é uma ansiedade muito forte. Ah, mas eu não consigo entender isso. Veja, a transpiração, a liberação de odor, pro animal é defesa. O animal, ele se defende liberando odor, liberando líquidos, para se defender. Nós temos esse animal em nós. Então, essa parte animal biológica, quando a gente fica ansioso, muitas vezes, a gente começa a liberar o quê? Essas secreções, que é para se defender. Entendeu? Não tem animal que libera um cheiro ruim pra caramba, para os outros não virem pegar ele, que é o chamado gambá. Ele libera um cheiro ruim pra caramba. Isso é do animal, ele libera aquilo. O porco espinho libera o quê? Os espinhos, né? Outros animais liberam odor para aproximar.
Ou alguns animais liberam odor para afastar. Outros animais liberam a transpiração, a sudorese, para ficarem lisos, difícil de pegar. Entendeu? Então, quer dizer, essa parte da transpiração, da exudação, transpiração, essa parte é do nosso biológico. Quando a gente fica muito ansioso, é comum a gente transpirar. Né? Tá? Ó, ansiedade, fadiga, insônia, sintomas, né? Fadiga, insônia, falta de ar, sensação de sufoco, picada nas mãos e nos pés. Já viu pessoa dizer que fica picando as mãos e os pés? Coça, irrita. Fica queimando. Isso tudo é oriundo da ansiedade. E às vezes esse sintoma não ocorre no momento em que você está vivendo a ansiedade. Às vezes ocorre no momento em que você está relaxado e em repouso. Confusão, instabilidade, sensação de desmaio, dor no peito, palpitação, afrontamento, arrepio, suores, frio, mãos úmidas, boca seca, contrações, tremores incontroláveis, tensão muscular, dor, necessidade urgente de defecar e urinar, dificuldade de engolir, sensação de ter um nó na garganta, dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir, leve tontura ou vertigem, vômitos incontroláveis, etc. Tudo isso é sintoma do quê? Da ansiedade. Da ansiedade. Então, o paciente chega no médico, a pessoa chega no médico e começa a contar essas coisas. Para quem tem um pouco, o médico que tem um pouco de experiência do lado psicológico, da psicossomática, já está olhando e vendo, isso é ansiedade. Essa pessoa está insegura. Né? Tem alguma coisa acontecendo na vida dessa pessoa nesse momento, ou nesse tempo, que está dando insegurança. Adianta eu ficar dando remédio para estar com fadiga, eu vou dar a vitamina. Está com insônia, eu vou dar calmante. Está com falta de ar, eu vou dar bronquidilatador. Está com picada nas mãos, eu vou dar pomada. Está com confusão, eu não sei nem o que dá. Está sentindo desmaio, eu vou mandar comer sal. Não é assim que faz? Está com dor no peito, eu vou dar remédio do coração. Palpitação, eu vou mandar para o cardiologista. Arrepio, suor frio, suor. Está suando muito, se for mulher, eu vou mandar tratar a menopausa. Enfim, né? Se está com boca seca, eu vou mandar tomar água. Chupar limão. Contração, tremor, eu vou mandar tomar relaxante muscular. Tensão muscular, relaxante muscular. Dor, analgésico, anti-inflamatório. Necessidade urgente de defecar. O que eu vou dar? Coca-Cola. Hã? Coca-Cola. Coca-Cola. Urinar. Dificuldade de engolir. Eu tenho pacientes que não engolem comprimido. Não dá comprimido? Não consegue engolir. Isso é ansiedade. A ansiedade trava. Eu tenho pessoas que ficam engolindo a saliva, 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 e ficam com dor naquele garganta, é importante engolir saliva. É um tique nervoso. E o nó na garganta, isso aí o que é? Um sapo que engoliu. É o medo, né, que está aqui, está engolindo o sapo, está aqui na garganta. Né? Dificuldade para relaxar, dificuldade para dormir. Então, eu vou dar calmante, indutor de sono, tontura, eu vou mandar para o otorrino, vou dar labirinto, essas coisas, né? Ou vertigem, vômitos incontroláveis, Dramin, entendeu? Então, o médico que não está acostumado, e a pessoa que não está acostumada a lidar com essa coisa chamada ansiedade, começa a dar remédio para tudo isso. É mais fácil para a gente, para o médico. Você está com vontade, você está com muita náusea? Dramin, tchau. Você está com muita dor? Analgésico, inflamatório, tchau. É mais fácil, fala, doutor. O toque, quem sofre de toque, seria assim, a causa seria insegurança? Poderia estar relacionada à insegurança? Poderia estar, é mais complexo, né? Mas poderia estar, porque o toque ele envolve transtorno, tira a palavra, obsessivo-compulsivo. Obsessão o que é? Tem que fazer, e a compulsão o que é? A mesma coisa, né? Então, pode ser insegurança, a pessoa está insegura porque acha que vai deixar a porta aberta,
E aí vai entrar um ladrão. Então a pessoa precisa conferir essa porta 100 vezes. A pessoa acha que vai estar com a mão suja, passa a mão suja, vai passar doença, a pessoa tem que lavar a mão 200 vezes. Pode ser. Tem um componente desse também. Mas só que é uma doença já complexa. Isso não é uma neurose, que é o que nós temos, isso já é uma psicopatia, né? Então é mais complexo. Eu estou falando aqui em termos das neuroses, né? As coisas mais simples do dia a dia. Então veja, isso aqui nós temos que identificar, e o médico tem que identificar que isso aqui é sintoma de ansiedade. E a causa é o quê? Insegurança. É isso que eu quero que você aprenda hoje, só isso. Porque isso vai trazer para a gente e para vocês uma grande melhora. Ó, há algumas técnicas auxiliam na prevenção e tratamento da ansiedade. Veja algumas dicas. Aprenda a relaxar. Né? Quando você percebe que está muito ansioso, você já aprendeu hoje. Você vai parar e vai pensar assim, estou muito ansioso, é porque eu estou inseguro, estou com medo de alguma coisa. Calma. Isso, primeiro momento, relaxa. Respira, ó. Procure respirar profundamente. Pratique esporte, simplesmente uma caminhada. Vai andar um pouco. Você já viu aquele negócio, está nervoso, vai pescar? Está vendo que está muito ansioso? Para respirar. Respira profundamente, acalma. Não está dando? Vai dar uma volta, vai caminhar um pouco, vai andar. Por quê que andar funciona? Porque distrai a mente e queima o quê? A adrenalina. Então abaixa a ansiedade. Evite café, bebidas muito contentes e estimulantes. Tire 10 minutos do seu dia para alongar e meditar. Observe seus pensamentos e direcione para que os que sejam agradáveis. Então, eu vou passar tudo aqui, depois eu falo. Tem técnica que pode ajudar, acupuntura, ervas, medicamentos naturais, meditação e etc. O grande recado de hoje, para você se livrar da ansiedade, você deve focar suas inseguranças. Você deve focar em suas inseguranças. Então, toda vez que você perceber que você está ansioso, isso todo mundo percebe. Para, respira um pouco, muda de ambiente, vai dar uma volta. Não adianta você, com aquela ansiedade, querer resolver. Não, está ansioso? Estou ansioso. Estou inseguro. Tá, estou inseguro. Por quê? Não sei. Vai acalmando, respira, acalma, vai dar uma volta, que a insegurança começa a aparecer. Aí você vai dar curativo, cuidado, remédio, você mesmo, para a sua insegurança. Tá, estou inseguro por isso. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para essa insegurança? Posso eu mesmo fazer alguma coisa? Posso eu pedir ajuda para alguém? Eu preciso de ajuda? Porque às vezes eu não consigo entender muito bem. Então eu vou procurar um profissional para ajudar. Mas o mais importante, o grande passo você já deu, que é aceitar que você está inseguro. Que é aceitar que tem insegurança dentro de você. E aí você vai procurar o quê? Ajuda, você com você mesmo ou com outra pessoa. O que não dá para a gente fazer mais é ficar vivendo a ansiedade. Na ansiedade a gente só faz besteira, a gente só se atropela, a gente atropela os outros, a gente cria doença. Você viu quantos sintomas tem ali? Imagina aqueles sintomas que tem ali, se você vai vivendo isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, o que vai acontecer? O seu organismo vai entrar em colapso. Existe uma síndrome hoje que se chama colapso de suprarrenal. Suprarrenal é um local do nosso corpo, que hoje só é chamado de adrenal, né? Não é mais suprarrenal, a medicina mudou o nome, então é chamado de adrenal, síndrome adrenal, síndrome da falência adrenal. Nessa glândulazinha que fica em cima do rim, por isso chamava suprarrenal, é onde é produzido o cortisol, que eu deve ter ouvido falar, cortisona, né? Corticosteroide. Então nós temos a produção do cortisol no nosso corpo. Todos nós temos. E esse cortisol é liberado em todo momento em que nós estivermos em perigo. Perigo real ou fantasioso, ou irreal. Libera o cortisol. A gente sentiu perigo, libera o cortisol. O cortisol é uma substância que faz com que o nosso organismo se prepare
junto com a adrenalina e tal, se prepare, né, para lutar ou para fugir. Isso é do nosso animal. A gente vive tamanha insegurança, tamanha ansiedade continuadamente, que às vezes a gente chega a acabar com a produção de cortisol no corpo. A gente acaba com a produção de cortisol. E aí a gente começa a desenvolver o quê? Muito quadro de alergia. Alergia em pessoas de mais idade, 100% das vezes, é exaustão da adrenal. Porque o cortisol, ele evita a alergia. Se a gente está com alergia muito forte, a gente não toma cortisona? Não é isso? Toma cortisona, né? Então, o cortisol, ele é um anti-alérgico, um anti-inflamatório, né? Aí, se a gente chega nesse processo de exaustão da adrenal, a gente começa a ter processo inflamatório, a gente começa a ter processo alérgico. Às vezes a gente vê a pessoa viver um tempão, nunca teve nada, né? De repente começa a ter alergia por alguma coisa, de repente começa a ter alergia. Então a gente tem a suspeita de que seja uma insuficiência adrenal, uma falência adrenal, por estresse continuado, por insegurança continuada, por ansiedade continuada. Entendeu? Então vai lesando, até chega um momento em que o organismo não produz mais aquela substância. Né? Por outro lado, podemos ter também aquela história, né? O indivíduo vai vivendo uma insegurança tão grande, uma ansiedade tão grande. A ansiedade é um perigo que está presente ali, pode ser real ou fantasioso, tá certo? Ele começa a secretar muito o quê? Adrenalina, né? A adrenalina faz o coração bater mais rápido e faz a pressão arterial subir. Ele acaba ficando o quê? Hipertenso. Né? Outro lado, o indivíduo vive esse estresse, faz com que libera muito o quê? Insulina. Né? Porque a insulina vai fazer com que a glicose que está na veia, dentro do sangue, passe para a célula, para levar energia para a célula, para ele poder se defender do perigo que ele está imaginando, certo? No estresse, na ansiedade. Então, acaba levando o quê? Uma insuficiência do pâncreas. A pessoa começa a ter o quê? Diabetes. Está entendendo a origem psicossomática das doenças? Que tem muito a ver com a questão da ansiedade? Né? A ansiedade também faz com que ocorra alterações hormonais. Né? Por exemplo, a mulher muito ansiosa, ela diminui o quê? A progesterona. Né? No que ela diminui a progesterona, ela começa a desenvolver o quê? Câncer de mama. Porque tem muito estrógeno circulando. A mulher tem dois hormônios, estrógeno e progesterona. Na ansiedade, ela diminui a progesterona. Sobra o quê? Estrógeno. O estrógeno dá câncer de mama. Ah, mas e se for ao contrário? Se ela diminuir o estrógeno, ela sobra a progesterona, dá câncer de útero ou ovário. Depende. Às vezes toma um caminho, às vezes toma outro. No homem, né? No homem, o estresse aumentado faz com que o homem baixe a produção de testosterona. Baixando a produção de testosterona, ele pode ter o câncer de próstata e pode ter o quê? A infertilidade. Hoje nós temos muito problema de infertilidade porque o homem tem baixa de testosterona, por causa do estresse que vive aí fora, por causa da ansiedade que vive aí fora. Entendeu? Esses hormônios, ainda no progresso da insuficiência, faz com que a gente envelheça mais rápido. Então o envelhecimento hoje está muito mais rápido do que o envelhecimento há uns anos atrás. A gente está envelhecendo mais rápido. Ah, mas a gente está vivendo mais. Sim, porque a medicina está dando mais recursos. Não é porque nós estamos melhorando, não. A medicina está dando mais recursos. Antigamente as pessoas morriam de pneumonia, qualquer porcaria de pneumonia matava. Hoje em dia não é assim. A gente tem antibiótico e faz a pessoa viver. Antigamente qualquer lesão não se operava, morria. Hoje em dia não. Hoje em dia se opera. Né? Qualquer câncer matava. Hoje em dia o câncer já não mata tanto assim. Né? Então a gente tem evolução na parte da medicina, então as pessoas estão vivendo mais. Mas isso não quer dizer que estejam vivendo com mais saúde, que não estejam envelhecendo com mais rapidez, estão envelhecendo mais rápido. O caso dessa ansiedade. Por isso que esse tema que eu fiz hoje com vocês aqui é extremamente importante, porque todos nós vivemos ansiedade. A gente precisa tomar consciência disso e ver que a hora que a gente está entrando na ansiedade, a gente tem que dar uma parada, respirar, ver qual é a insegurança que está presente e tentar administrar alguma técnica para diminuir a insegurança. Alguma coisa para diminuir a insegurança.
Entendeu? Ficou claro? Então, todos nós temos insegurança. Insegurança não é doença. O que é doença é ansiedade. Fala. É uma maneira distorcida, né, que a sociedade vê os sentimentos que são naturais de todo ser humano. Que é o medo, que é a insegurança. Que é a raiva. Eu posso estar diante de um fato novo e falar, pô, beleza, vamos encarar. Não preciso ter medo. Isso. Ou pode até ter medo, mas vai com medo, acabou e pronto. Vai. Quantas vezes a gente faz as coisas com medo? Não, lógico, e há uma saída para ele. Eu estou com medo, e daí qual o problema? Pô, a gente Mas tem é um medo. mecanismo que a mente sempre encontra de reagir, é a ansiedade ou é uma distorção mesmo? A mente está tão viciada que ela encontra o mecanismo da ansiedade em 99% das vezes. Por isso que eu estou falando e alertando vocês. A gente vai pelo caminho da ansiedade. Às vezes não dá. A gente está tão viciado que a gente vai para a ansiedade. Acontece que uma insegurança vem com a outra, volta para você mistura, você tem um volume enorme de ansiedade e você não consegue identificar uma razão, porque todas são razão e daí eu acho que começa a ficar um mar de coisas difícil de você detectar. Difícil detectar. Sozinho. E sozinho. E aí vai caindo dentro de uma coisa do pessimismo, que é muito comum também, que aí as pessoas se veem com tanto problema que começa a entrar no pessimismo, você não vai ter jeito mesmo, não vou ter como sair disso, eu sou assim, a minha vida é assim, não vai ter jeito, nunca vou mudar, sabe? Começa a entrar no pessimismo, né? Porque isso faz parte do excesso do medo também. Quando o medo chega tão grande, que a gente começa a virar o quê? A autodestruição, né? Que esse pessimismo é uma autodestruição. Não vai ter jeito mesmo, não vai ter jeito, não vai dar, não vou conseguir, é uma autodestruição. Muita gente para de comer nessa hora, muita gente deprime profundamente, né? Muita gente começa a comer demais, que também é... Hoje eu atendi uma pessoa que falou para mim que tinha tido um problema no relacionamento esses dias e estava fumando um maço ou 2 maços de cigarro por dia. Entendeu? Estava com dor de garganta, por isso que veio, né? Entendeu? Quer dizer, é uma autodestruição. Não consegue lidar com essa insegurança, com essa coisa do relacionamento, com essa perda, e aí começa a fazer o quê? Uma autoagressão, começa a fumar demais. Outro começa a beber, né? Enfim, cada um tem uma válvula de escape. Então, a consciência que eu quero levar para vocês é o seguinte: toda vez que vem ansiedade, para, respira, vê o que está dando medo, vê o que está dando de insegurança, e aí vão buscar a saída para isso. Não adianta ficar querendo tratar a ansiedade. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já falei demais, 1h30. Não? Então, encerramos por hoje. Terça-feira estamos aqui. Eu não sei qual é o tema, vocês sabem. Alô?